Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilharmos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. Sejam muito bem-vindos. Módulo 2 da EJA. Já nossa disciplina é a disciplina de ciências. Em ciências hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as fases da Lua. Vamos identificar as fases que a Lua tem e também as características, né, do que acontece no período em que a Lua está passando por esse processo de mudança. Já entendemos em outras aulas que a Lua é um satélite natural. É um satélite natural que faz parte, né, do nosso planeta Terra, faz parte também do nosso sistema solar. Então, na aula de hoje, nós vamos ampliarmos os nossos conhecimentos sobre as fases da Lua. Ou seja, as fases da Lua representam, né, diferentes aspectos que podemos ver nesse satélite natural, que é a Lua, né? Essas mudanças ocorrem por diversas formas e acontecem em um ciclo. Então, eu já compartilho aqui uma imagem com vocês, onde vocês podem observar as 4 fases que a Lua tem. Ou seja, essas mudanças elas ocorrem de um ciclo para o outro. Isso acontece, pessoal, porque em virtude, né, da posição da Lua em relação ao nosso planeta Terra e ao Sol. A Lua ela apresenta 4 fases: a fase de Lua nova, fase de Lua crescente, fase de lua cheia e fase de lua minguante. E cada fase dessa, pessoal, dura cerca de 7 a 8 dias. E nós vamos conhecer na aula de hoje o que cada fase dessa se relaciona com esse satélite natural e o que acontece em cada fase. A primeira fase que eu compartilho com vocês é a fase de lua nova. Vejam só, nessa fase não podemos ver e observar a Lua, né? Pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Por isso, não a vemos nesse momento. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta de 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Então, vejam que interessante, pessoal. Na fase de Lua nova, né, nós não conseguimos observar a Lua, né? Pois ela está posicionada entre o Sol e entre a Terra. É como se ela estivesse ali escondidinha, né? Nós não podemos vê-la nesse momento. Essa fase, né, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta de 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Maravilha! Essa é a fase de Lua nova. Vamos agora para a segunda fase, que é a fase de Lua crescente, tá, pessoal? Então, vejam só. Na fase de Lua crescente, a Lua crescente, ou também pode ser chamado de quarto crescente, recebe esse nome, né? Pois nesse momento da fase da Lua crescente, nós não conseguimos observar ela toda e apenas um quarto da sua totalidade, né? Só uma partezinha dela. O seu formato é de um formato semicírculo e nessa fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Então já tem uma característica diferente da outra fase, né? Da outra fase da Lua. Vejam como muda, né? De uma fase para outra. A terceira fase da Lua é a Lua cheia. Na fase de Lua cheia, pessoal, a Terra está entre o Sol e a Lua. E, portanto, conseguimos observar ela totalmente. Conseguimos observar esse satélite totalmente, que é iluminado integralmente pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas. Então, vejam as características de mudança desse ciclo da Lua, né? Essas fases que vão acontecendo mediante a essa ligação com sua posição em relação à Terra e em relação ao Sol. E vamos agora para a quarta fase. A quarta fase é a Lua minguante. A Lua minguante, ou também pode ser chamado, né, de quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo. E assim, novamente, conseguimos observar apenas um quarto da sua totalidade, no sentido oposto da fase crescente, ou seja, ao contrário.
Nessa fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então vejam que bacana, pessoal. Na aula de hoje, nós estamos tendo a oportunidade de ampliarmos os nossos conhecimentos para conhecermos um pouquinho mais sobre o satélite natural da Lua. O satélite natural, né, da Terra, que é a Lua, que é iluminado pelo Sol, que passa por diversos ciclos, que são as suas fases, que estão relacionados com a sua posição em relação à Terra e em relação ao Sol. Estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre as 4 fases da Lua. Fase de lua nova, lua cheia, lua minguante e lua crescente. Essas são as fases que nós estamos ampliando os nossos conhecimentos hoje. Cada fase dura em média de 7 a 8 dias. E cada fase também tem suas características, como nós pudemos ver anteriormente. É de suma importância que nós possamos compreender essas transformações que acontecem com os astros do nosso sistema solar. É importante entendermos essas transformações para que a gente possa entender também as transformações que são visíveis. Quando a lua está maior, quando ela está menor, quando ela está em uma posição diferente, né? Às vezes, ao abrirmos a porta da nossa casa à noite, podemos perceber a localização da lua e muitas das vezes ela tem formatos diferentes. E justamente esses formatos diferentes são relacionados às fases que ela vai passar a cada 7 ou 8 dias. Eu deixo aqui um link para que vocês possam acessar esse link. Nesse link, pessoal, vocês terão a oportunidade de ampliar mais ainda os conhecimentos sobre as fases da Lua. É de suma importância entendermos o processo nesse ciclo que acontece com esse astro, que é o nosso satélite natural. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!